Fala aí, galera do Ranking, beleza? A gente sabe que no Brasil burocracia é um problema grave, burocracia não costuma ser de direita ou de esquerda, e sim é simplesmente uma fonte de burrice, de reserva de mercado para cartório e para carimbadores. Queria hoje trazer um negócio meio diferente, um caso pessoal que aconteceu comigo ontem, e muitos aqui que estão seguindo vão se identificar. Queria convidar todos a se inscrever no nosso canal e também fazer seus comentários de episódios de burocracia que você teve que passar para a gente sofrer junto um pouco e também poder lutar juntos contra esse monstro aí do fenômeno do Brasil, dos cartórios, dos carimbos, dos alvarás, né, das permissões. Eu vou contar aqui um caso que aconteceu comigo mesmo, em que as crianças precisavam acrescentar o sobrenome da mãe. Tinha lá Joãozinho da Silva, tinha que virar Joãozinho da Costa Silva, algo assim. Deveria ser simples, deveria ser feito online em qualquer país mais eficiente. Existem países hoje que fazem o governo totalmente digital, como por exemplo alguns países bálticos na Europa, que ficaram famosos por isso. E no Brasil é aquele inferno, né, de cartórios, de juiz, de permissão, para você acrescentar um sobrenome. Aí chegou a hora de fazer o passaporte, tinha que trocar o passaporte para a criança poder, né, viajar se precisar, etc. Nossa, aí vai uma confusão toda. Chega na Polícia Federal, consegue marcar para fazer o passaporte novo, cancelar o antigo, né? E aí a gente chega com toda a documentação para a Polícia Federal, dizendo: aqui está a criança, está aqui presente, está aqui o pai, está aqui a mãe, está aqui a certidão de nascimento anterior, Joãozinho da Silva, está aqui a nova certidão de nascimento, Joãozinho da Costa Silva, está aqui as duas certidões, as duas com o mesmo número de matrícula, ou seja, você sabe que é a mesma pessoa. E as duas acompanhadas da decisão judicial, o juiz dizendo: pode mudar de Joãozinho da Silva para Joãozinho da Costa e Silva. Em qualquer lugar minimamente civilizado, você vai entender que isso basta para o burocrata que está lá na mesa, certo? Está toda a documentação, mas não. O cara fala: não, porque não é aceito, porque a portaria normativa de Brasília, número tal, tem que ter no mesmo documento dizendo que Joãozinho da Silva virou Joãozinho da Costa e Silva. Não basta você ter o antes e o depois. Olha só o rolo total, tem que remarcar, tem taxas, não sei o quê. A gente vai até o cartório. Cartório, eu preciso que emita uma certidão de nascimento dizendo na averbação da certidão que Joãozinho da Silva virou Joãozinho da Costa e Silva. Mas o cartório fala: não pode porque a portaria tal, da regulamentação tal, não pode emitir esse documento porque tem que preservar a identidade da criança. Imagina revelar qual era o nome anterior da criança antes de adicionar o nome da mãe. E aí a família fica numa baita sinuca de bico, porque a Polícia Federal fala que não pode dar o passaporte, porque tem que estar tudo no documento, e o cartório tem que não pode dar o documento com todos os nomes, e aí fica aquele rolo. Aí começa a discussão daqui e dali, se a polícia pode mandar uma intimação para o cartório, para exigir do cartório que revele o nome da criança, e o cartório respondendo que você precisa entrar com uma ação na polícia para forçar a polícia a emitir essa ordem, enfim, um rolo federal. E aqui fazendo uma parte, nesse caso os funcionários foram super solícitos, né, não foram arrogantes, como acontece em muitos casos no Brasil, né, que além de tudo, você como cidadão que está bancando a porra toda, ainda tem que rastejar e pedir pelo amor de Deus pro burocrata. Nesse caso o pessoal foi bacana, mas falou: ó, estamos de mãos amarradas aí pelas pilhas de burocracias e idiotices. Então o cidadão, em vez de estar trabalhando, produzindo coisas para o país, fica numa fila lá entre cartório, polícia, sofrendo entre documentações contraditórias. Esse exemplo é somente um para ilustrar uma mentalidade no Brasil. Isso que a gente queria trazer aqui para os nossos seguidores, que é o jeito de pensar cartorial, que tem um componente de complicação, né, a mente complexa dos caras que criam as leis, tem um componente de desconfiança, né, é um paradigma em que você acha que o cidadão está sempre engabelando o governo, está sempre enrolando, está sempre mentindo, então você tem que se certificar. E por fim tem um fenômeno também que é o carimbo acima da realidade. As realidades deixam de fazer sentido, tá lá o pai, tá lá a mãe, tá lá a criança, tá lá a certidão antes e depois com o mesmo número, mas não.
não tenho aqui nenhum papel dizendo que o Joãozinho da Silva virou Joãozinho da Costa e Silva, então, portanto, não é aceito, vocês que se virem. Isso inferniza a vida das pessoas, joga o Brasil para trás, porque diminui a produtividade, as pessoas passam o tempo inteiro indo atrás de documentação e carimbos, e, claro, enriquece os donos de cartório, que cobram igual reis para poder dar esse monte de carimbos e papeladas. Lembrando que cartório no Brasil era um fenômeno hereditário, passava de pai para filho, olha só, que anacronismo. E hoje é um negócio vitalício, não é mais hereditário, mas ainda assim é um dos melhores negócios você ser o dono lá do poder de controlar os carimbos. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like aí no nosso canal, siga a gente nas redes sociais e, mais importante, coloque a sua própria história abaixo. Coloque a sua história de enfrentamento de burocracia, que a gente possa divulgar também para os seguidores poderem conhecer e juntos a gente poder lutar contra essa ineficiência toda que está no nosso país.